Olá, Vascaíno! Vasco aplica goleada de 7-2, placar agregado contra o Urubu e está na final da Copa do Brasil Sub-17. É isso mesmo. O zagueiro do Vasco, Lemos, ainda está fora da relação, está fora das partidas. Não tem previsão de volta. Tietê é relacionado, vai para o jogo, deve começar como titular, está feliz, tudo resolvido. E olha, caminho preparado, tudo certo para Diniz estrear no Vasco contra o Palmeiras, já agora, domingo, lá em Brasília. Fernando Diniz deve ser mesmo o novo comandante do Vasco. Vou te contar detalhes de todas essas notícias daqui a pouquinho. Deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante para o nosso trabalho. Paga nada, vai aqui embaixo, clica, ó, dá o joinha, já está ajudando a gente demais. E se você também não é inscrito, se inscreva no canal, vai lá, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque assim, se sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Se puder dar aquela moral pra gente, se tornar membro do canal Gigante Vascaíno, clica no botão aqui embaixo, seja membro, faz seu cadastro, a gestão é toda pelo YouTube, tem uma série de benefícios, entre elas, você participar do nosso grupo do WhatsApp, tá legal? Um grupo do WhatsApp exclusivo para membros do canal Gigante Vascaíno. Vamos embora para a notícia que o programa de hoje está bem recheado, hein? Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante, o seu programa de todo início de noite aqui na internet. Sempre às 7 horas da noite aqui no canal, de segunda a sexta. Claro, nos dias que não tem jogos do Vasco, tá legal? Quando tem jogo do Vasco, não tem Resumo Gigante, a gente faz a live de pré-jogo. Olha, começar com essa notícia maravilhosa, né? A base do Vasco continua sendo a base forte. O Sub-17 venceu o Flamengo hoje por 3-0 e despachou o Urubu. Fez um despacho com o Urubu, jogou o Urubu para o escanteio, está fora da competição, eliminado o time do Urubu. No placar agregado, 7-2, 3-0 hoje e 4-2 na semana passada, quando o Vasco venceu eles também. E olha, os gols foram do Kaique Ferreira, Diego Minetti e o Andrei Fernandes, que teve na seleção brasileira no Sul-Americano, né? Foi campeão no Sul-Americano pela categoria Sub-17. Parabéns aos garotos, estão na final da Copa do Brasil. Bacana, legal, muito bom, né? A base, como sempre, forte. Falando em base forte, o Felipe prometeu que ia levar para o Vasco uma galera boa, que botou os meninos da base para treinar, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Não deu muito certo essa história. Olha só. Eu estou dizendo isso porque a gente deu a notícia hoje de manhã que ele botou 3 jogadores da base para treinar com os profissionais, né? Então ele subiu o GB, subiu o Euder, que é volante, e subiu o Bruno Lopes novamente, treinaram com os profissionais. Né? Além do Zucarello, Luiz Gustavo, né? E até o menino Avelar, mas o Avelar voltou para a base, ele foi só para compor o elenco, porque o Piton não pôde jogar a última partida, mas já era um grupo bacana de jogadores da base com profissionais. Mas na hora do vamos ver, na hora de viajar, tá aí a lista dos relacionados. Olha lá, nós temos Adson, que volta ao grupo, né? Que o Vasco joga 45 minutos e descansa o jogo, porque ele sente dores ainda, né? Na cirurgia. O Adson não está ainda legal na recuperação, ainda está em processo de recuperação. Ele vai ganhando minutagem, já jogou 45 minutos, deve manter a minutagem de 45 minutos, ou seja, ele já pode começar uma partida, mas tem que ser substituído no intervalo, ou ele entra no intervalo ou durante o segundo tempo das partidas. Mas Adson foi relacionado, ele joga esses 45 minutos, sente dor na cirurgia, ele tem que ficar de fora uma partida. Então, isso é complicado. Provavelmente o Adson não deve jogar contra o Palmeiras, ou então não deve ser relacionado para ele no Palmeiras se sentir dor, né? Tem essa história da dor. Se ele não sentir dor, ele está liberado, mas ele vem sentindo dor sempre na cirurgia. Então, Adson, o potente, espetacular, maravilhoso Alex Teixeira, que vai ter um reencontro com o Operário, quando o Vasco estava na segunda divisão. O Alex Teixeira foi protagonista daquele jogo, né? O Vasco vira o jogo e o Alex Teixeira chega a fazer os 2 gols. Foi o protagonismo dele. Foi a melhor partida do Alex Teixeira vindo do banco, desde que voltou ao Vasco, né, nas 2 vezes. Coutinho está relacionado, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, né, o zagueiraço nosso, menino maluquinho, Léo Jardim, o goleiro, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, zagueirão da base, Cocão, que é o Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Paulinho Paula, meio campo, o Paulo Henrique, lateral, Felipe Gabriel, goleiro, Puma Rodrigues, lateral direito, Ryan, atacante, Tietê, que está na foto, Verrete e Vitor Luiz.
tá? Eu não achei. São 3 goleiros, o Pablo tá fora de novo. O Felipe Gabriel tá assumindo a postura aí do terceiro goleiro do Vasco no Felipe. Então o Pablo já está sendo escanteado. Já estava sendo escanteado com o Carille e agora mais ainda com o Felipe, né? Mas GB não viajou, não foi relacionado, o Euler não foi relacionado, o Bruno Lopes foi relacionado. Quer dizer, o Vasco continua com a mesma deficiência na hora de precisar de atacante. Se precisar de atacante no jogo, não tem. Mas é só o jogo de ida, né? Tem o jogo da volta, né? Mas é um jogo que vale uma grana, o Vasco precisa ganhar o jogo, que a classificação, né? Não é o jogo, mas a classificação na próxima fase da Copa do Brasil vale um dinheiro, né? Bom, bem, dito isso, o Tietchan com o sentido já está relacionado, e agora a grande notícia do dia, né, cara? Que o Fernando Diniz está praticamente fechado com o Vasco. Todas as mídias que cobrem o Vasco estão dando essa notícia, e que a ideia é que ele estreie já contra o Palmeiras no domingo, lá em Brasília. O Fernando Diniz parece que abaixou o salário dele, ele estava ganhando um pouco mais de 1 milhão no Cruzeiro. Ele deu uma baixada na pedida salarial dele, porque ele tem interesse em trabalhar com o Pedrinho também tem interesse em trabalhar com ele, e aí está juntando a fome com a vontade de comer, e parece que o Fernando Diniz vai ser o novo treinador do Vasco. Deus nos ajude, né? Se o Diniz continuar com aquele negócio de ter que sair tocando lá de trás, vai ser um desespero com o Léo Jardim. Quero ver como é que ele vai fazer o Léo Jardim aprender a sair tocando a bola lá de trás. Vai ser um pega para capar. Tomara que não. Tomara que tudo seja posicionamento, que os jogadores tenham condição de fazer sim isso, porque são jogadores que ganham bem, estão ganhando em dia, né? Eu não sei se os caras valem aquilo que eles estão ganhando. Ou se pelo menos o que está sendo publicado que eles ganham é verdadeiro, né? 900 mil João Vitor, 700 mil fulano de tal, 650 mil o outro, cara. Então, se esse salário, os caras têm que fazer a função que o treinador falar. Vocês têm capacidade técnica para fazer aquele jogo do Fernando Diniz? Eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas, até porque o Coutinho vai ser o ganso do Fernando Diniz, né? Vai fazer o papel do ganso. Então, vamos ver como é que vai ser isso, se o Coutinho vai conseguir desempenhar com o Diniz o que ele não vinha desempenhando com o Carille. O Coutinho até hoje fez 3 partidas no máximo razoáveis, uma muito boa e outras 2 razoáveis, e o resto tudo lamentável, partidas que ele nem parecia que estava em campo, totalmente apagado, né? Então, a verdade é essa, o Coutinho ainda não mostrou o que veio. O Paê parece ser carta fora do baralho, ainda está na contusão, o Vasco voltou a nota que ele ainda está se recuperando da contusão, acho que vai voltar da contusão. Vai ter aí mais 3 jogos pela frente. O Vasco deve entrar de recesso por causa do Campeonato Mundial e ele não deve renovar e não deve mais participar do Vasco. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas temos que esperar ao futuro, como é que se diz? O futuro a Deus pertence, não é isso? Então é isso, galera. Quero agradecer a vocês, muito obrigado. Avisar que amanhã de manhã, 8 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, Café do Gigante, tá? E depois, 1 hora da tarde, tem o Almoço Gigante. Hoje não teve Almoço Gigante, não teve jeito, não consegui chegar a tempo de gravar o Almoço Gigante. Como o pessoal sabe, eu ainda trabalho fora, atendo cliente, sou representante comercial. Eu tive muita dificuldade de chegar para fazer o vídeo lá do almoço, cheguei tarde, aí já me preparei para fazer o vídeo do Resumo Gigante, né? A gente juntou algumas notícias e botamos tudo aqui nesse resumão. Tá falado? Galera, fiquem com Deus, um grande abraço. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário. E não esquece, meu amigo, de se inscrever no canal. Aproveita, vai lá e ativa o sininho das notificações, daquela opção toda. Tá falado? Até amanhã. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau.